Reologia é o estudo do comportamento deformacional e do fluxo da matéria submetido a tensões sob determinadas condições termodinâmicas ao longo de um intervalo de tempo, incluindo propriedades como elasticidade, viscosidade e plasticidade. Fluidos newtonianos são considerados fluidos ideais, pois apresentam propriedades bem definidas e seguem o modelo proposto pela lei de Newton da viscosidade. Esses fluidos, eles possuem a viscosidade variando com a temperatura e a pressão. No entanto, essa propriedade é constante quando se varia a deformação e a tensão aplicada sobre o líquido e o tempo. Apesar de ter características próximas à ideal, representam uma grande gama de fluidos em condições normais, como por exemplo a água e o ar. Além das suas peculiaridades, o fluido considerado newtoniano não apresenta qualquer tipo de elasticidade anormal. A lei de Newton da viscosidade diz que a relação entre tensão de cisalhamento, força de cisalhamento vezes a área e o gradiente local de velocidade é definida através de uma relação linear, sendo a constante de proporcionalidade à própria viscosidade do fluido. Assim, todo fluido que segue este comportamento são denominados fluidos newtonianos. Desse modo, a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de cisalhamento. Fluidos não newtonianos ou complexos, diferente dos ideais, não apresentam relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento. Em geral, estes fluidos possuem a viscosidade dependente da cinemática do escoamento. Além disso, eles podem ser divididos em diferentes grupos, sendo classificados como inelásticos ou puramente viscosos, dependente ou não do tempo, e viscoelásticos. Para entender o comportamento de cada um desses fluidos, é necessário um estudo detalhado de suas características em diversos tipos de escoamento para que seja possível traçar modelos que descrevam o comportamento de cada um deles. Deste modo, pode-se analisar sua aplicabilidade nos diversos procedimentos industriais e otimizar os processos envolvidos. Ainda em fluidos não newtonianos, para ficar mais exemplificado, aqui trago as divisões para vocês entre viscoelásticos, fluidos não newtonianos dependente do tempo e independente do tempo. O nosso fluido em questão é o mel e ele se classifica como tixotrópicos. Tixotrópicos é uma classe de fluidos que tem a sua viscosidade diminuída com o tempo de aplicação da tensão de cisalhamento, voltando a ficar mais viscoso quando esta é cessada. Exemplo: suspensões concentradas, emulsões, soluções proteicas, o petróleo cru, tintas, ketchup e o mel. A título de comparação, aqui está o comportamento reológico de um fluido newtoniano com outros fluidos não newtonianos. Lembrando que essas propriedades desses fluidos, no caso, são independentes do tempo. Conhecer o comportamento reológico dos alimentos é importante para que possamos, dessa forma, projetar e calcular equipamentos como tubulações e bombas, controle de qualidade e avaliar o tempo de prateleira de um alimento. Bom, agora que você já conhece o fluido tixotrópico, poderemos analisar as suas propriedades na prática. Estes materiais podem ser substituídos por copos e postes de vidro e agitação manual, para que você reproduza o experimento aí na sua casa. Sabendo que a viscosidade pode oferecer resistência ao deslocamento do fluido, vamos observar o comportamento do mel e do ketchup ao se deslocarem pelo tubo. Podemos mostrar que, mesmo sendo fluidos não newtonianos, os dois possuem diferentes tipos de comportamento ao escoar pelo tubo. Para entender se os fluidos variam sua característica a partir da influência de agitação e tempo, submetemos as amostras a um vórtex e observamos seu comportamento final. A primeira amostra foi de ketchup, e pela agitação de 1 minuto, não conseguimos perceber variação de sua viscosidade. Portanto, não conseguimos definir qual característica reológica esse fluido possui, pois isso pode depender da marca disponível no mercado.
O mel já é considerado pela literatura um fluido tixotrópico, ou seja, possui um comportamento de viscosidade variante dependente do tempo. Para provar isso, submetemos as amostras a 2 tempos de agitação diferentes. No tempo de agitação de 1 minuto, não notamos tanta diferença assim na sua viscosidade do seu comportamento inicial. O seu escoamento foi um pouco parecido com aquele primeiro que mostramos aqui, onde não houve tanta diferença em sua viscosidade. Porém, quando agitamos por 3 minutos, observamos que a viscosidade já não oferecia tanta resistência na descida do fluido pelo tubo, comprovando que a viscosidade diminuiu, sendo assim um fluido tixotrópico.